Para viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias nesta edição de 1 de julho de 2023. Para já vamos acompanhar os destaques que poderão marcar esta transmissão em direto do Telenotícias. Membros e simpatizantes do Partido Frelimo reconhecem o empenho de Filipe Nyusi na busca da paz nacional. Moradores do bairro de Matadouro, na cidade da Beira, estão preocupados com a crescente onda de assaltos e assassinatos. A França passou a quarta noite de distúrbios devido à morte de um jovem de 17 anos em Naterre. Desportivo da Mobeira afina máquina para vencer a formação de novos talentos da Manga. Mais uma vez, muitíssimo boa noite, estimado internauta e telespectador. Para já vamos às notícias nacionais. Membros e simpatizantes da Frelimo realizaram na manhã deste sábado, na cidade de Maputo, uma marcha em reconhecimento ao empenho do Presidente da República e também Presidente da Frelimo pela conquista da paz. Segundo o partido, o destaque vai para o encerramento da última base da Renamo em Vunduzi, na província de Sofala. A marcha realizada na manhã deste sábado pelos membros e simpatizantes do Partido Frelimo tinha como objetivo enaltecer o grande feito do Presidente da República do encerramento do processo de DDR e a conquista da paz. Marchamos hoje em saudação ao nosso querido Presidente, como forma de reconhecer os feitos, os grandes feitos que tem desencadeado na busca de soluções e na promoção do bem-estar para todo o povo moçambicano. Se nos recordarmos, a 15 de janeiro de 2015, no seu discurso inaugural, o camarada Filipe Jacinto Nyusi, nosso querido Presidente, prometera que não descansaria enquanto não alcançasse a paz definitiva, custasse aquilo que fosse custar. Surpreendeu-nos quando deslocou-se às matas de Gorongosa para ir ao encontro do seu irmão moçambicano, para que sentassem todos no chão, por baixo de um tronco, para buscar a paz. Para fazer calar as armas. Não descansou. E o resultado é aquele que nós vimos há poucos dias. A entrega da última arma. Significa que no nosso país, neste nosso belo Moçambique, já não existe um partido que esteja armado. Segundo o secretário do Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim, a paz deve ser construída continuamente, pois ainda existem desafios, como é o caso do terrorismo em Cabo Delgado. Este deve servir um momento para continuarmos a consolidar este processo desencadeado pelo camarada Presidente. E a paz, devemos saber que não é algo que se constrói e termina. É um processo contínuo. Por isso, o nosso apelo é que continuemos engajados para apostar naquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Ainda temos desafios, como é a questão do terrorismo na província de Cabo Delgado. E esse terrorismo só podemos vencer se continuarmos unidos, como fizemos com este processo que agora termina. E a paz não deve ser vista na perspectiva só deste processo que terminou, mas devemos também ver na perspectiva de que
os moçambicanos devem continuar unidos para vencer estes e outros desafios. Sr. Secretário, há quem defende que A marcha do partido desagou no campo do ferroviário, na baixa da cidade de Maputo, onde foi assistido o jogo da final entre os comitês distritais e a entrega dos troféus. Do maior partido da oposição, o Sufo Momadi, diz que o processo de recenseamento eleitoral que decorreu de abril a junho passado foi marcado por imensas irregularidades e violações das leis eleitorais. O Sufo Momadi afirma que estes acontecimentos contribuíram de modo que vários eleitores não recenseassem. É mais uma queixa sendo apresentada pelo maior partido da oposição no que concerne ao processo de recenseamento eleitoral que decorreu de 20 de abril até 3 de junho passado. O presidente do maior partido da oposição, o Sufo Momadi, mais uma vez avalia o processo de recenseamento eleitoral como sendo marcado por várias irregularidades e violações das leis eleitorais. Em Moçambique, este recenseamento decorreu com enormes irregularidades e violações das leis eleitorais. Desde logo, os agentes de recenseamento e dirigentes dos órgãos eleitorais a vários níveis, em especial os do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAE, promoveram à margem da lei registros fora dos locais indicados oficialmente e fora das horas de serviço de cidadãos residentes fora dos reios autárquicos e ainda promoveram múltiplas inscrições dos mesmos cidadãos. Tudo isto denunciado há tempo, mas caindo na impunidade. O Sufo Momadi cita as situações que acredita que impediram o exercício pleno deste momento. As irregularidades que consubstanciam fraude e crime eleitoral incluíram o impedimento de recenseamento de cidadãos perfilados nos respectivos locais através da paralisação desse registro, usando o anúncio de falsas avarias do equipamento, causando enchentes e desistências ao recenseamento. Estas e outras insinuações prometidas impossibilitaram muitos cidadãos de se recensearem, o que altera a geografia e o mapa eleitoral, prejudicando uns e outros municípios na determinação dos mandatos. O presidente da Renamo apela a todos os cidadãos moçambicanos que tenham conseguido recensear a conservarem os seus cartões de eleitor, de modo a exercerem o direito de voto nas próximas eleições autárquicas de 11 de outubro. Ainda na atualidade nacional, vamos acompanhar a notícia que dá conta que munícipes na cidade de Maputo defendem que os problemas que têm se registrado na conta móvel devem-se ao fato do novo sistema implementado nos ATMs não ser eficaz. A troca do sistema da rede interbancária nacional está a trazer consigo problemas para os usuários das diversas agências bancárias do país. Um dos transtornos que a população está a enfrentar é a paralisação do levantamento de dinheiro através da conta móvel. Para os utentes, houve uma falha na difusão da informação. Eu penso que houve uma falta de informação, uma difusão da informação. Não difundiram de forma ideal informações relativamente ao que poderia nos passar junto das ATMs. Então eu penso que é isso. E neste momento o cidadão está a passar mal? Eu passei mal. Primeiro quis transferir um valor. E tive que ir para o banco, tive que ir junto do balcão para poder efetuar a transferência. Não pude efetuar na ATM. Esse é um dos primeiros pontos. O outro, o sistema, várias vezes tentei usar a ATM e o sistema dizia: sua operação está cancelada, está cancelada. Então, para levantamento, enfrentei muitas dificuldades para poder efetuar levantamentos.
desisti várias vezes e, por outro lado, há uma tendência de haver uma enchente exuberante nas ATMs, porque boa parte das pessoas, uns conseguem levantar, outros não conseguem levantar em algumas operações. Então, há aspectos que eles não incluíram, ou ainda estão... Eu penso que o sistema ainda se encontra sobre teste, e está a fazer com que o teste seja feito por nós cidadãos. Deveriam fazer um teste interno, não um teste depois de colocar à disposição do utente. Então, eu penso que é uma forma errada que eles estão os programadores do sistema, é uma forma errada que eles, de certa forma, decidiram instalar o sistema antes mesmo de fazer um teste final. Para Isabel Chambala, a paralisação com certeza vai trazer melhorias no sistema, mas a situação não deixa de ser constrangedora. É constrangedor, sim, e de alguma forma essa paralisação eu acredito que está a trazer alguma melhoria, não é? Tratando-se de questões de comunicação ou internet, nesse caso, tem momentos que temos que aceitar, sim, uma certa reforma, né? Eu acredito que vai trazer alguma melhoria, apesar de que é constrangedor. Estamos aqui em grandes filas, eu estou aqui há mais de 2 horas a tentar efetuar algumas transferências, porque não é possível ir à ATM e efetuar lá os movimentos bancários, né? Então, acredito que, bom, neste momento está a doer, é difícil, é duro, né? Mas creio que daqui a algum tempo, né, vai haver melhorias, né? É uma época em que o que está a reinar são as transações e levantamentos online ao invés do cartão físico. O novo sistema veio dificultar a vida do cidadão, conforme salienta Maulito Chilundo. De acordo com o assunto do ponto 24, de fato está sendo difícil, porque a maior parte das pessoas hoje em dia fazem operações online, né? Com telefone, seja na internet banking. Então, essa situação dificulta muito nossas vidas, porque hoje em dia o banco está nas nossas mãos. Então, torna-se muito difícil mesmo. Já tentou fazer alguma operação e teve a informação de que estava inoperacional? Não, por acaso estou para tentar agora. Então, espero ter sucesso. Então, porque de fato nossas vidas hoje em dia, tu sais, esqueces cartão, então isso torna-se muito difícil. De recordar que mensagens de advertência sobre a paralisação da conta móvel para levantamentos já vinha sendo enviada nas redes. O sociólogo Adelino Tomás diz que o atraso salarial na função pública tem afetado de forma significativa o funcionamento pleno das instituições do Estado. O atraso salarial na função pública está a fazer correr muita tinta. O sociólogo Adelino Tomás, ouvido pela FTV, fala de dificuldades financeiras por parte do Estado. Esta situação afeta de forma significativa no que diz respeito às despesas correntes nas instituições públicas. O Estado está com dificuldades financeiras, porque não se percebe muito bem que, havendo dinheiro, não se possa pagar. A única explicação que é cabível e compreensível é a falta de dinheiro do erário público. E isso, então, tem afetado várias situações do próprio Estado, não só a questão salarial, mas também a questão das despesas correntes. Por exemplo, algumas instituições do Estado têm dificuldades de ligar energia elétrica. Algumas instituições do Estado estão com problemas de água nas suas instituições. Alguns hospitais, por exemplo, aqui na província de Inhambane, não vou mencionar nenhum, mas estão com problemas de energia elétrica. E isso tudo explica-se por falta de pagamento das empresas que provêm esses serviços. E, portanto, essas instituições não podem desempenhar-se em pleno porque carecem de meios básicos, como este de energia elétrica, como de água, como de toners para impressão, como de combustíveis para fazer pequenas deslocações. Enfim, tudo isto resume-se à falta de dinheiro no Estado. Adelino Tomás vai mais longe, dizendo que o mau atendimento nas instituições públicas estão relacionados com o atraso salarial. Quando alguém está desmotivado, não pode prestar adequadamente os serviços. E uma das formas de não prestar adequadamente os serviços é não atender adequadamente os utentes. E, portanto, nós temos visto, por exemplo, funcionários do Estado
que em vez de atender ao público estão a visitar as redes sociais, estão a ler jornais ou estão a conversar questões que não têm nada a ver com o trabalho, porque de facto não tem a motivação intrínseca que os leva a cumprir com zelo e determinação a função para a qual foram contratados. E apela. Temos que ser mais produtivos, temos que produzir a riqueza que nos permita ter dinheiro. E nós, como moçambicanos, como cidadãos, estamos a produzir abaixo da nossa capacidade e abaixo das nossas necessidades. Consequentemente, não temos capacidade de pagar as nossas próprias despesas como cidadãos, como Estado. Então, aqui a questão, a recomendação que eu faço, o apelo, não é só aos governantes, mas também à sociedade no seu conjunto, que tem que produzir os recursos de que precisa para resolver os seus problemas. Segundo o sociólogo, o atraso salarial traz consigo várias consequências nas instituições, desde a improdutividade, desmotivação e os resultados esperados não são alcançados. Moradores do bairro de Matadouro, na cidade da Beira, dizem estar preocupados com a recorrente onda de assalto e assassinatos. Visto que o bairro de Matadouro atualmente está a ser um bairro muito populoso, muita gente que vem, novas. Então, a tendência do crime é de aumentar neste bairro. Não estamos à vontade, não. Estou cansado de ser roubado. Então, quando roubaram esse mesmo, Deus viu que, você... Estão ali a acabar a vida dele assim, porque ele é pobre também como vocês. Então vieram deixar. Essa parte também estava lá com eles, vieram lhe deixar também. Bairro de Matadouro, um bairro em expansão, e a onda de assassinato e assalto na calada da noite tomou conta do bairro. Martins Domingo, para além de estar assustado com a criminalidade, também disse que a atuação das autoridades é nota zero ao deixar malfeitores soltos após sua detenção na comunidade. Existir pelo menos o meio que estou a referir. Quando ser pegado sempre esse ladrão, é chegar lá, ser punido mesmo. Agora, é pegado, já entregou, você está a chegar em casa, ele fica a primeira pessoa a chegar em casa. Tá vendo? Os ladrões são pegos aqui na comunidade e quando vão para a esquadra, a polícia tira. São tirados assim, como vão chegar em casa antes, você deixou na polícia. Logo está a ir em casa, encontra quando já chegou em casa. É tirado, foi tirado sim, é tirado. Estão preocupados com esta situação? Estamos preocupados. Nem amanhã, quando você pegar, não tem tempo de ir de entregar. Vai entregar como num conto, quando você deixa, logo está em casa. Os moradores do bairro de Matadouro querem mais atuação por parte das autoridades. É melhor que a polícia, não é? Situa-se, perceba de que o povo, a razão da existência da polícia é o povo, é a nossa polícia. Ok? É a nossa polícia e de alguma maneira tem que fazer valer isso. O apelo que faço ao policial é que reforce a patrulha nas noites. Só apelar à polícia, temos comunitária, mas acho que não é um efetivo, um efetivo maior. Então, eu acho que a polícia tem que trabalhar nesse sentido, uma vez que já temos muito, o efetivo da polícia já é muito maior. Eu apelo que é só trabalhar, que a criminalidade vai baixar. Devido ao assalto no bairro de Matadouro, a FTV contactou o porta-voz da PRM Sofala, Dirce Chacate, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o diretor do Centro de Saúde de Incobe, Fernando Doni, afirmou que a situação de malária já está estabilizada no distrito da Matola. De acordo com o diretor do centro, menos de 10 casos são reportados mensalmente nesta unidade sanitária. A malária ainda constitui um dos maiores problemas de saúde pública de Moçambique, sendo as maiores vítimas as mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos. Durante a época chuvosa 2022-2023, houve um disparo no aumento de casos de diarreia e malária na cidade de Maputo e província, comparativamente aos últimos 2 anos. Com o fim da época chuvosa, já é possível verificar a estabilização da endemia no país, fato confirmado pelo diretor do Centro de Saúde de Incobe, no distrito da Matola. O Centro de Saúde de Incobe está saudável, tal como vê. Se formos a ver também, não temos maiores enchentes, as enchentes aparecem
nas primeiras horas, mas temos um staff suficiente para poder responder à demanda, né? Em termos de saúde como tal, se nós vamos para a vigilância epidemiológica, estamos a falar daquelas doenças que nós controlamos, malária, cólera, enfim. Então, essas doenças são que estamos num ritmo normal, não tem aqueles casos em que possam nos preocupar, porque cada período, por exemplo, tem o seu pico. E neste momento, quando comparamos com o igual período do ano passado, então vemos que estamos estabilizados, para dizer que não há evolução positiva. Então isso não nos preocupa. Felizmente, no distrito da Matola nunca foi reportado, nunca foi notificado, aliás. A malária são casos normais, quando eu disse que, pronto, cada doença tem o seu pico. Portanto, neste momento, os casos que nós temos tido são casos normais, são casos esperados. Segundo Fernando Don, em um mês, menos de 10 casos de malária são reportados neste centro de saúde. Portanto, neste momento, os casos que nós temos tido são casos normais, são casos esperados. Aqui na unidade sanitária, às vezes reportamos por aí, não chegamos 10. Não chegamos 10 por mês, casos de malária. Estamos a falar de malária mesmo confirmada. Doni refere que o centro tem atendido cerca de 300 pessoas por dia com diferentes patologias. O hospital atende em média por aí 200 a 300 pessoas. Sim, porque as pessoas têm diferente tipo de patologias. Então, há aqueles que vêm aqui nas consultas externas, outros vão lá no controle, por exemplo, de criança sadia. Temos aqueles que vão aos partos na área de SMI. Enfim, então, a média por dia ronda esse número. De recordar que a malária continua a ser a principal causa da morte infantil em Moçambique. Cerca de 5 entidades não governamentais desencadearam ações para angariar fundos de modo a garantir o bem-estar das crianças no orfanato Arco-Íris, no distrito da Matola. Trata-se de um orfanato que abriga cerca de 100 crianças. Crianças estas que não tiveram a oportunidade de crescer em um lar. Algumas são órfãos e outras vítimas de maus tratos que sentiram-se obrigadas a abandonar as suas casas. Olha, a nossa capacidade chega até para 100 crianças e isso é muito variado. No momento a gente está com 65 crianças que estão internadas. Várias crianças passaram e nem todas as crianças aproveitam a oportunidade e nem todas se abrem e, na verdade, o que acontece? Eu diria que mais de 50% das crianças encontram os lares. Os outros a gente tenta encaminhar numa área profissional, outros se casam. Meninas, nós já tivemos cerca de muitas meninas que se casaram. Estas crianças também serão formadas em matérias de arte, gastronomia e moda, de modo a ampliar o seu conhecimento. Nós estamos aqui pelas crianças. Pela esta companhia das crianças que a gente tem que transmitir outras coisas também. Vamos pôr as crianças a pintarem e elas têm no dia de hoje muita pintura mesmo, porque temos ali uma coisa de 45 metros de tecido que é para as crianças pintarem. Esta iniciativa é uma forma de juntar a parte da moda, a gastronomia e a arte, mas tendo isso tudo junto, ser uma forma em que tem uma causa social. Temos algo a dar de volta a esta associação. Então, neste caso, estamos a apoiar o Centro Infantil Arco-Íris, que é um orfanato. Bem, qualquer iniciativa que trata de pessoas, de estabelecer relacionamentos com pessoas, em particular com crianças, é muito especial para o nosso coração. Com esta iniciativa, pretende-se garantir que as crianças tenham o mínimo de condições no orfanato.
A ideia que nós temos para esta primeira fase é conseguirmos, porque as crianças não têm água quente nos balneários, é conseguirmos arranjar 2 termoacumuladores de energia solar para a água quente tanto dos meninos e das meninas, também conseguirmos dar bens alimentares no dia da entrega dos donativos e depois também ajudar as crianças, ou seja, a parte da inclusão social. Esta iniciativa conta com o apoio do Banco Absa. Os estudantes das instituições de ensino privado já podem fazer transações comerciais e pagar as suas propinas através de agentes móveis. A informação foi avançada pelo representante da Trascom durante uma conferência de imprensa. É com o objetivo de garantir a inclusão financeira e facilitar o processo de transações comerciais que a Trascom abraçou a iniciativa da Vodacom Moçambique de permitir o pagamento de propinas e realizar outras transações comerciais dos estudantes pertencentes àquela instituição. Permite os utentes transferir, levantar dinheiro, fazer pagamentos, como vai ser felizmente com os alunos dos ITC e do ITC, e também outras transações comerciais em qualquer ponto do país, com uma rede de agentes para servir em todo o país de cerca de 54 mil agentes. Por sua vez, a diretora dos recursos humanos da instituição diz que o objetivo é promover o desenvolvimento técnico profissional dos estudantes. É ligados a fazer crescer Moçambique. E é essa ambição que justifica a nossa ligação a projetos que conferem oportunidades a jovens, especialmente os recém-formados, a desenvolver e implementar conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, para que possam também efetivamente contribuir eles mesmos para o desenvolvimento do país. A iniciativa poderá ter lugar no próximo ano. Após acompanharmos as notas nacionais, é momento de verificarmos como é que o tempo vai se comportar amanhã, domingo 2 de julho de 2023. E começamos com a zona norte do país, Pemba com uma máxima de 28 e uma mínima de 20, Lexinga com uma máxima de 22 e uma mínima de 10, Nampula com uma máxima de 27 e uma mínima de 14. Vamos descendo para a zona centro do país, de onde poderemos verificar as máximas mínimas para amanhã, domingo 2 de julho. Tete com uma máxima de 31 e uma mínima de 15, Quilimânio com uma máxima de 29 e uma mínima de 15, Chimoio com uma máxima de 25 e uma mínima de 10 e Beira com uma máxima de 27 e uma mínima de 16. Após verificarmos as máximas mínimas para a zona centro do país, vamos para o sul de Moçambique. Começamos com a província de Inhambane, que poderá registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 17. Xaixai com uma máxima de 25 e uma mínima de 16. Maputo com uma máxima de 26 e uma mínima de 10. Para já, vamos ao câmbio do dia. Importa referir que o nosso câmbio do dia é disponibilizado pelo Banco de Moçambique. O dólar, a sua compra está a 63,25 e a sua venda está a 64,51. Randi, a sua compra está a 3,39 e a sua venda está a 3,46. Euro, a sua compra está a 68,85 e a sua venda está a 70,23. A Libra, a sua compra está a 79,54 e a sua venda está a 81,13. Após acompanharmos a previsão do estado de tempo para o dia de hoje, o câmbio do dia, vamos a uma curtíssima pausa e nós voltamos dentro de instantes com as notícias internacionais. Até já, não saia deste lado. Povo moçambicano, todo telespectador que nos assiste, todo internauta, quarta-feira sim, às 14 horas, aqui na FTV. Esperamos por si.
FTV Concertos. É um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arroz. Fernando Chiuri e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Boa tarde, eu sou Alves Mulungo, analista de política internacional. Estarei aqui todos os sábados a partir das 14h30 no programa Debate Internacional para convosco fazer uma análise a partir daqui FTV. Acompanhe. Estamos de volta para a segunda e última parte do Jornal da Noite. E para já, vamos acompanhar as notícias internacionais. A França viveu mais uma noite de confrontos e pilhagens. O governo mobilizou 45 mil agentes e blindados ligeiros. A França viveu a quarta noite consecutiva de confrontos e pilhagens. O Ministério do Interior anunciou na manhã deste sábado 994 detenções. Durante a noite, houve registro de 1.350 veículos incendiados, 234 edifícios danificados e mais de 2.500 fogos na via pública. Um número que, de acordo com as autoridades, indicam uma diminuição dos distúrbios. Na última noite, o governo suspendeu os transportes públicos desde as 21 horas, proibiu as concentrações e mobilizou 45 mil agentes e blindados ligeiros. Esta onda de violência foi desencadeada pela morte de um jovem de 17 anos de idade em Nanterre, nos arredores de Paris, baleado a queima-roupa por um agente da polícia durante um controlo rodoviário quando se encontrava ao volante de um automóvel. O agente foi constituído arguido por homicídio voluntário e encontra-se em prisão preventiva. Painelistas do programa Debate Internacional saúdam o posicionamento de Cyril Ramaphosa ao afirmar que os africanos não são mendigos. É por cima da mesa. É uma reflexão para debate. É por isso que ele chamou, disse aos Estados ocidentais, neste caso na pessoa do Macron, que a África não é um continente de mendigos. É uma forma de despertar a eles que, olha, de certa forma vocês podem ajudar, mas podem ajudar de outras maneiras. Nós temos assistido vários pacotes de ajudas que são canalizados para a África, elas são canalizados para um determinado setor. Então, e os setores que eles canalizam essas ajudas são setores improdutivos. A ajuda, ela, por si só, tinha que ser para setores que são produtivas. Como a mas qual é o real alcance? Quando ele diz a África não é... Os africanos não são mendigos. O que ele quer tentar dizer é que o Ocidente deve reduzir o financiamento que faz à África, deve deixar de ver a África quanto vê hoje. Qual é o que ele exatamente quis transmitir? Porque talvez não é ao pé da letra, em termos de tradução, o que ele quis passar. Sim, aqui vamos entrar num processo ou num outro debate. É que há uma espécie de despertar a nível dos Estados africanos. Então, o despertar está a colocar os Estados africanos na posição em que eles acham que devem negociar abertamente, em pé de igualdade, com todos os Estados ocidentais, porque não há desvantagens na negociação, há desvantagem nos resultados da negociação. Porque na negociação, um tem capacidade de financiar e o outro tem matéria-prima. Então, é por aí que o Cyril Ramaphosa está a dizer a eles, olha, não, nós temos que ter honestidade nas negociações,
temos que negociar com os estados que têm essa matéria-prima. O professor vive dizendo, olha, nós somos estados da periferia. O que significa isso? É que nós somos o celeiro do mundo. Os estados africanos é que têm a matéria-prima que permite com que os estados ocidentais desenvolvam. E quando a África do Sul manifestou a pretensão de produzir a sua própria vacina, aqueles estados não concordaram com isso. A Rússia produziu uma vacina que dizem que era eficaz, mas aquela vacina não foi permitido, foi diabolizada a vacina porque vinha da Rússia. Então, na verdade, os líderes africanos precisam de acordar. É verdade que o grito de Ramaphosa tem sentido, mas em parte os líderes africanos têm culpa. O Mulungu tocou num aspecto muito importante aqui, da cimeira entre França e África. Eu não imagino, por exemplo, uma cimeira entre Moçambique e Europa. Porque, na verdade, Moçambique é visto de uma forma reduzida. Então, a África, para poder ganhar prestígio a nível do sistema internacional, precisa, na verdade, de tomar uma decisão corajosa, uma decisão que vai permitir com que os estados europeus, americanos e outros mais desenvolvidos respeitem, neste caso, a África. Nas relações internacionais existe uma teoria da dependência, em que o centro busca os recursos no mundo periférico para poder alimentar-se e cria barreiras para a periferia continuar sempre numa situação lamentável. Mas isso acontece porque os estados africanos, em parte, estão a permitir. Nós temos os recursos aqui, continuamos pobres. Eles vêm buscar os nossos recursos para eles alavancar as suas economias. Será que a África, se adotasse, neste caso, uma estratégia de uma cooperação salutar entre os estados africanos, teríamos essa situação que se verifica hoje em dia? Porque o próprio Ramaphosa, que gritou, disse que não, vocês sempre prometem dinheiro, mas nunca cumprem na totalidade. Então, na verdade, deixou uma mensagem clara de que está a mendigar. Temos que perceber por que o Ocidente, a Europa e os outros continentes, eles ocupam essa posição, de certa maneira, privilegiada em relação à África. Sabemos que a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, ela capacitou a Europa, capacitou aos outros continentes no concernente à ciência e tecnologia. Então, o domínio da ciência e tecnologia por parte do Ocidente, por parte da Europa, faz com que a África ela seja dependente de certa forma. Porque quem transforma as matérias-primas é o Ocidente, é a Europa, em face do domínio da ciência e tecnologia. Então, é nesse contexto que coloca a África de certa maneira frágil, sobretudo quando temos aquela que tem que a Organização Internacional do Trabalho, em que determina o que cada país ele deve fazer. Os países industrializados, eles têm tanto o poder de transformar a matéria-prima. Estou a me referir àquilo que a Divisão Internacional de Trabalho ela prevê. Os países produtores da matéria-prima, elas apenas devem se dedicar de poder fornecer a matéria-prima aos países industrializados para poder transformar. Anuncia avanços na reconquista de territórios no leste, enquanto se prepara para uma possível sabotagem russa da central nuclear de Zaporizhia. A Ucrânia anunciou avanços na reconquista do território no leste do país.
De acordo com a vice-ministra da Defesa ucraniana, as forças de Kiev estão a avançar em várias frentes, em especial na região de Bakhmut. A Rússia, por seu lado, tem apostado sobretudo nos ataques aéreos de longo alcance, com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros a garantir à RTP, o canal público de televisão pública de Portugal, que a Rússia está a combater a Ucrânia não por territórios, mas pelo povo russo. Sergei Lavrov voltou a afirmar que Zelensky é uma marionete do Ocidente, acrescentando que Joe Biden não parece interessado na paz. As maiores preocupações da Rússia parecem centrar-se agora em Zaporizhia, onde a Rússia estará a reduzir a presença na central nuclear. Os serviços secretos ucranianos sugerem que pode estar a ser preparada uma sabotagem na central nuclear e já começaram a preparar os civis para um eventual incidente. Entretanto, a Associated Press diz que o general russo Sergei Surovikin, que está desaparecido, terá sido detido por ligação à volta do grupo Wagner. Da atualidade internacional, passamos para o desporto. José Madeira, técnico do Clube Desportivo da Mobeira, intensificou neste sábado com a preparação da sua equipe com o objetivo de vencer a formação de novos talentos da Manga. Na primeira jornada do Campeonato de Futebol em Júnior Masculino, o Clube Desportivo da Mobeira venceu a equipa de Novo Talento. Neste sábado, o técnico da formação desportivo da Mobeira, José Madeira, durante os preparativos para defrontar novamente a formação de novos talentos, disse que a máquina já está afinada. E vai ser bom jogo. Ganhamos na primeira volta, mas a segunda volta, mas estamos a trabalhar a sério e para construir uma grande equipa amanhã. Para o capitão do Clube Desportivo da Mobeira, Mário Alberto, avançou que a vitória diante da formação de novos talentos será certa. E amanhã nós temos que ganhar o jogo, o objetivo é esse e vamos ganhar. Nós mesmos nos confiamos, estamos a treinar por isso desde a segunda-feira, estamos a trabalhar muito. Semana passada, como novo jogo, essa semana vamos tentar trabalhar para ganhar o jogo, que o foco é esse mesmo. Nós estamos com a intenção de ganhar esse jogo e vamos conseguir. Vamos ganhar quanto? Nós, 2 para lá. Tendo em conta que o técnico José Madeira, um dos melhores na caça de talentos em Sofala, garantiu que vai continuar a trazer talentos para a seleção nacional. E eu gosto de trabalhar para amanhã que esse jogador seja um espelho, né? Para jogar na alta competição, que já estamos na alta competição, mas sonhamos que um dia o Desportivo da Mobeira tira jogador para Moçambola, tira jogador para a seleção, tira jogador para lá fora. Temos o exemplo de Renildo, passou nisto, então vamos trabalhar, que estamos para formar os jogadores que vão jogar a alta competição lá em cima. Importa referir que o Desportivo da Mobeira atualmente é uma das melhores equipes na cidade da Beira em júnior de futebol masculino. Mendes Mundai, FTV. Com esta nota desportiva, colocamos um ponto final a esta transmissão em direto do Jornal da Noite. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar amanhã, domingo, à mesma hora. Um bom final de semana. Se beber, não conduza e se conduzir, não beba. Até amanhã.